de Cristo a todos. Quero, neste momento, desejar um feliz ano novo, 2023, a todos. E quero agradecer todos aqueles que esta semana se inscreveram no meu canal. E aqueles que ainda não inscreveram, eu peço por gentileza que se inscrevam, compartilha, deixa teu like e ativa o sininho das notificações. Com isso você está contribuindo com que as outras pessoas tenham acesso a esta mensagem. Neste momento nós vamos estar trabalhando com a temática Nova Vida. Temos o texto base, que é a 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Dentro dessa temática, observa-se que ele remete uma mensagem muito importante. Ele coloca que somos nova criatura em Cristo Jesus. E interessante quando a palavra diz assim: as coisas velhas já passaram. E veja que muitos dizem assim: ano novo, vida nova. E daí a gente pergunta: será que de fato é isso mesmo? Ano novo e vida nova? Mas como assim? Como assim, vida nova? Se não mudou de comportamento, não mudou de atitude, ano é novo. Mas será que é vida nova? E quem pode nos dar essa vida nova? É bem verdade que a vida está em Cristo Jesus. Jesus é o caminho. Então, nesse texto base que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Então, quando nós colocamos, ano novo, vida nova, é importante observar se de fato nós podemos confirmar. Então, necessário se faz uma reflexão. E Jesus, ele é a vida. A vida está nele, Quem pode dar a vida é somente Jesus. E se quisermos uma vida nova, temos que convidar o dono da vida para entrar na nossa vida, no nosso coração. Porque a nossa vida, o nosso coração, é casa do Senhor Jesus. É a casa do Espírito Santo, aonde Ele mora, aonde Ele vive em nós. E interessante que Jesus, Ele convida para entrar no barco, Ele já está no barco, Ele convida para que possamos entrar no barco aonde Ele está. E veja só que nós sabemos que Jesus, Ele é o único caminho. Então, vale dizer que, de fato, quando nós colocamos vida nova e ano novo, aí há uma interrogação, Como assim é vida nova? Mas quando nós falamos vida nova, nós queremos falar vida com Jesus. É a vida plena com Jesus. A vida de paz, a vida de amor, a vida de esperança, a vida de virtude, de graça diante de Deus. Então, vamos agradecer a Deus por esse ano que já está findando. Falta alguns dias somente para o término do ano de 2022.
nota-se que foi um ano muito conturbado, um ano muito difícil, de muita dor, de muita tristeza, mas vale dizer também que esse ano foi um ano de muita conquista. Tivemos perda, tivemos dores, lutas, mas também tivemos vitória. Só de nós estarmos vivos, saudável, já é motivo de agradecer a Deus. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque diante de todas as lutas, de todas as provações, mas há vitória, há conquista, há alegria. Então, nós temos que Jesus é o Deus do vale, mas é o Deus da montanha. Aleluia. Então, vamos agradecer o nosso Deus, o nosso Pai querido, pelas vitórias alcançadas e também propor para nós mesmos caminho brilhante, caminho novo e vida nova em Cristo Jesus. É um ano de reflexão, refletir nosso comportamento em relação ao reino de Deus, refletir nos nossos comportamentos na questão da espiritualidade, como foi o nosso ano 2022 em relação a uma visão espiritual quanto ao reino de Deus, o amor ao próximo. Então, se eu quero uma vida nova, eu tenho que convidar Jesus, que é o dono da vida, para entrar no meu coração, para entrar na minha vida. Aleluia. Foi um ano de mistura, de dor, de luta, de choro, mas também eu posso dizer que foi ano de vitória. Aleluia. Então, sabemos que o Senhor Jesus, Ele está todos os dias conosco, todos os anos conosco. Jesus, Ele está pertinho de nós. E interessante é pedir a Deus a proteção, o cuidado dele sobre a nossa vida. Mas veja bem, quando eu falo de vida nova, eu falo de uma aliança com Jesus, de nós fazermos uma entrega total a Deus da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Veja bem, no livro de João, capítulo 14, verso 6, diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante porque não existe, aqui a Bíblia não aponta outro caminho. Aqui aponta um único caminho. Só existe um único caminho que leva a Jesus Cristo, que leva ao céu, que leva à salvação. É Jesus, o Filho único, né, do nosso Pai Celestial. É o Jesus, é o Consolador, é o amigo fiel, é aquele que morreu na cruz para nos garantir a vitória. E nós precisamos andar nesse caminho maravilhoso que é Jesus. É interessante quando em João, capítulo 14, verso 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui a palavra aponta Jesus como o caminho. E se nós andarmos nesse caminho, nós não vamos errar, né, a nossa caminhada até chegar ao céu, porque nós estamos no caminho e Jesus é o caminho. Eu acho interessante quando nós vamos querer ir em determinado lugar, em determinado endereço, e a gente não conhece, e aí nós colocamos lá o GPS. E nós entendemos que o GPS ele vai dar todo o norte, né, todo o caminhar, todo o processo de como chegar naquele destino que nós pretendemos chegar. E veja bem, que quando nós deparamos num determinado caminho, ele mostra, né, algumas opções. Olha, mas ali na frente vai estar congestionado. Ali houve um acidente, né? Muda de rota, né? E daí ele dá o caminho para que nós possamos chegar ao destino que nós pretendemos, né? E nós não erramos o caminho, porque nós temos o GPS que vai nos norteando, vai nos direcionando.
E interessante que quando você às vezes até conhece o caminho, e você diz assim, aqui eu conheço, aqui eu domino esse terreno, né? Esse pedaço aqui eu domino. E mesmo você conhecendo, você acostumado com aquele caminho, por um descuido, uma distração, né? Por um momento qualquer, você pode errar o caminho. E depois diz, eu errei o caminho. Eu sei o caminho, mas eu descuidei. Eu errei o caminho. E aí você vai ter que fazer o contorno, né? E pegar a mão novamente para chegar ao destino que você quer chegar. Então observa-se que, mesmo conhecendo o caminho, você pode errar, né? E aqui em João 14,6, ele mostra, ele aponta a Jesus o caminho. Então, o que nós podemos refletir e olhar diante dessa mensagem? Que mesmo que eu conheço Jesus, mesmo que eu sei que Jesus é o caminho, mas se eu distrair, se eu descuidar, eu erro o caminho. Ou eu posso perder a minha direção, eu posso parar no meio do caminho. Então, é interessante quando nós entendemos que Jesus é o caminho e eu não posso perder, eu tenho que estar no caminho. Então, eu não posso titubear, porque se eu vacilar, mesmo eu sabendo que Jesus é o caminho, eu posso errar o caminho. Posso ser confundida com algumas filosofias, posso ser confundida com alguma outro caminho e achar que esse caminho leva ao Pai. E na verdade não leva. Então, em Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito. Veja que quando ele diz assim, andai em espírito, é para nós ficarmos atentos, andar na direção do Espírito Santo, andar na direção divina, na orientação divina. Ele diz assim, que podemos, às vezes, desviar a nossa pretensão. Eu preciso andar em espírito, mas de repente eu descuido. A minha pretensão, o meu objetivo era caminhar no espírito. Mas de repente eu vacilei, eu descuidei e eu começo a andar na minha própria vontade, né? Na concupiscência da carne, no domínio da carne, no domínio da minha vontade. Então eu posso errar o caminho. Mas quando a palavra, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, ele diz assim, andai em espírito, né? E não cumprireis a consciência da carne. É para que nós estejamos sempre atentos que eu não posso andar no centro da minha vontade, mas eu tenho que andar em espírito e em verdade. Por isso que eu acho a palavra de Deus linda, maravilhosa. A palavra de Deus, ela é realmente uma bússola, né? Não tem como errar o caminho. Se tirar Jesus do centro da nossa vida. Mas quando nós temos a primazia que Jesus é o centro da nossa vida, que Jesus é o caminho, e eu necessito de andar nesse caminho. Quando eu tenho essa convicção que Jesus é a primazia na minha vida, eu vou andar em espírito. Mas quando eu dou uma vacilada, eu dou, vamos supor assim, um desequilíbrio dentro dessa vontade, eu posso realmente deixar de fazer a vontade do Pai e fazer a vontade da carne. E aí corre o perigo de nós sairmos da presença do Senhor Jesus. Em Gálatas capítulo 5, verso 18 e 19, ele diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério,
fornicação, impureza, lascívia, inveja e ódio. Então, precisamos estarmos atentos para que nós não venhamos a praticar esses atos que aborrecem os olhos de Deus, né? Porque os tais que praticam esses atos não entrará no reino de Deus. E é importante nós atentarmos e pedir ao nosso amigo Espírito Santo para que ele tome conta do nosso coração, tome conta da nossa vida e conduz a nossa vida na orientação do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós chamamos amigo Espírito Santo, ajuda-me, Senhor, a caminhar no caminho, não deixe errar o caminho. Me ajuda a conduzir os meus passos nesse caminho. Então nós observamos que nós somos incapazes, imperfeitos, frágeis, mas com a ajuda do amigo Espírito Santo, ele pode entrar na nossa vida, ele pode entrar no nosso coração, e a partir desse momento, ele transforma a nossa vida, ele transforma a nossa mente, ele transforma o nosso coração. E nós passamos agora a ter um olhar somente para Jesus, porque o amigo Espírito Santo, ele faz presença no nosso coração, no nosso ser, na nossa vida. Então, quando ele está em nós, nós temos desejo das coisas do céu, nós temos desejo das coisas, das leis divinas do Senhor Jesus. E nós não olhamos para este mundo, nós não desejamos pecar, nós não desejamos praticar atos que não agradam ao coração de Deus. Porque o amigo Espírito Santo está em nossa vida, aleluia, está em nosso coração. E a partir daí, nós passamos a olhar para Jesus, olharmos para o céu e clamamos a Ele. Então, vale salientar que a vida nova está em Jesus, aleluia. Então, quando a gente fala ano novo, vida nova, daí vem as interrogações. Ah, mas como assim? Né? Ah, sim, é ano novo, vida nova, porque a partir de agora eu faço uma aliança com Jesus. A partir de agora eu entrego a minha vida, o meu coração a esse Jesus tão maravilhoso. Então, quando Ele entra na minha vida, Ele cura, Ele liberta, aleluia, Ele dá paz, Ele dá libertação, Ele dá cura divina, Ele dá esperança, Ele dá vida, Ele dá virtude. E é nesse caminho que nós vamos caminhar, vida nova em Cristo Jesus, aleluia. A vida com Cristo é muito bom. A vida com Cristo é maravilhosa, aleluia. É uma vida completa de paz, de alegria e felicidade na pessoa de Jesus Cristo, aleluia. E nessa progressão, precisamos voltar os nossos olhos, os nossos pensamentos a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é o dono da vida, aleluia. E necessário se faz mergulhar na palavra de Deus. Não podemos viver em superficialidade, mas necessário se faz estarmos mergulhados, debruçados na palavra de Deus. Porque esta palavra, ela nos dá conhecimento com profundidade, ela nos dá alicerce e ela nos dá raiz. E é nisso que nós vamos estar arraigados na palavra de Deus. E quem mergulha na palavra de Deus,
debruça na palavra de Deus, buscando o conhecimento, o vento pode bater, pode assoprar, mas ela está firme. Ela está, aleluia, alicerçada, porque ela conhece a verdade, e a verdade é Cristo, aleluia. Veja que, quando nós lemos ali em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que remete à palavra da nova criatura em Cristo Jesus, nós entendemos que as coisas velhas já passaram, então não cabe mais lembrar do passado, lamentar o passado, chorar pelo passado, mas temos que colocar em nós que agora somos nova criatura em Cristo Jesus, porque nós levantamos a nossa mão, aleluia, para o alto, e nós aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida, da nossa alma. E quando Jesus ele entra, então ele limpa, ele tira tudo aquilo que não agrada, as impurezas, os pecados, a vaidade, a consciência da carne. E agora ele entra e derrama sobre nós a graça, a unção, a virtude do Espírito Santo. E agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Vida abundante na presença do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é nós termos esse olhar para Jesus, olhar pelas coisas do céu, pelas riquezas que o Senhor já tem preparado para nós. Veja que no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 1, ele diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra, aleluia, de Deus. Veja que, quando nós falamos que já fomos crucificados com Cristo, é porque nós estamos, aleluia, selados com a palavra do Senhor. Nós estamos com aliança com Jesus Cristo. Então nós não temos mais desejo de olhar para as coisas da terra, mas nós temos desejo de olhar para o alto, olhar para Cristo, né? Seguir a Cristo, aleluia. E nós não pertencemos mais a este mundo, mas agora nós somos, aleluia, filho de Deus. Nós somos realmente soldados de Cristo aqui na terra, glória a Deus. Veja que no livro de Gálatas, capítulo 2 e verso 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo. Olha que interessante, né? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que palavra maravilhosa. Agora, não sou mais eu, não faço mais a minha vontade, não vivo mais da forma que eu quero, mas agora eu estou crucificado com Cristo, mas eu vivo para Cristo. Olha que coisa linda, né? Não mais vivo eu, mas eu vivo para Cristo. Eu vivo para Deus. Que palavra maravilhosa, que palavra linda, né? O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que amor incomparável, que amor imensurável. É esse grande amor de Jesus. Então, quando nós falamos vida nova, entendemos que a vida está em Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar, para nos remir do pecado. Aleluia. E daí nós perguntamos assim, mas o que significa salvar? Jesus veio para nos salvar, para nos libertar. Mas o que significa salvar? É ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas já se foi, já se passaram, né? Mas agora eu vivo uma vida plena em Cristo Jesus. Jesus me libertou, Jesus me transformou, aleluia, Jesus me salvou. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. E interessante nós observarmos, por exemplo, quando nós vamos coar um café, fazer um café,
E, obviamente, pode ser que há algum resto de café, né, na garrafa. E eu acredito que ninguém vai dizer assim, não, eu vou aproveitar esse café que está aqui na garrafa, né, eu vou fazer, mas eu vou juntar com esse café aqui, não vou jogar fora, eu vou aumentar o café. Eu acredito que ninguém faz isso. Todas as vezes que nós vamos fazer o café, nós lavamos a garrafa, né, jogamos uma água quente na garrafa, limpamos a garrafa para colocar um café novo. E assim é a nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, ele tira tudo que não presta no nosso coração. Ele tira tudo. Ele vem com a água do Espírito, o sangue precioso dele e lava o nosso coração. Ele limpa o nosso coração. Ele purifica a nossa mente, a nossa vida. E a partir daí, nós vamos colocar coisas novas em nossa vida. Coisas novas em nossa mente. Coisas novas em nossos corações. Nós não queremos mais coisas velhas, coisas do passado. Não importa mais para nós. Nós lançamos fora, porque agora nós queremos coisas novas, né? Novidade de vida em Cristo Jesus. Aleluia. E nós ressuscitamos com Cristo e morremos para o pecado. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É quando a gente faz essa entrega total a Cristo, né? Então, existem muitas pessoas que começam a caminhar com Cristo, começam a trilhar um caminho novo, vida nova. Mas por uma situação ou por outra, ele resolve deixar a Cristo, deixar de seguir este caminho. E aí ele diz assim, achei uma pedra no meu caminho. E ele começa a dar desculpa dos obstáculos que foi surgindo no caminho. E para na caminhada, desiste da caminhada. E é lamentável. Mas nós somos chamados para permanecer nesse caminho. O caminho é Jesus. Nós somos chamados para sermos valentes, corajosos na presença do Senhor Jesus. Superar os obstáculos. E com isso, nós vamos adquirir novas experiências nessa nossa caminhada com Cristo Jesus. Vale a pena sofrer por este grande amor de Jesus. Vale a pena dizer não, 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 não para o mundo e dizer sim, sim para Jesus. Porque este amor de Deus é imensurável. Esse amor de Deus não tem tamanho, não tem limite, não tem profundidade. Então vale a pena nós chegarmos mais perto de Jesus, vencermos os obstáculos, mas estarmos juntinho de Jesus. Jesus, entra no meu coração. Tu és o dono, Senhor, da minha vida, do meu coração. Entra, faz morada no meu coração. Fica, Senhor, fica permanente na minha vida, porque a tua presença, Senhor, é maravilhosa. A tua presença, Senhor, é tão real na nossa vida. E Senhor, como é bom vivermos, Senhor, aleluia, sentindo a tua presença na nossa vida, o teu cuidado, a tua proteção. Como é bom dizer, Jesus, a casa é tua. A casa é tua, Senhor. De nada adianta termos status, termos bons empregos, temos bons relacionamentos no nosso trabalho, bons amigos, temos aí situações financeiras favoráveis. Mas, se nós não tivermos este Jesus, a presença dele na nossa vida, de nada adianta, nós não temos nada. Mas quem tem Jesus, aleluia, quem tem Jesus na vida tem tudo, tem vida nova,
tem vida de paz, tem vida plena de comunhão com o Senhor Jesus, vida de justiça, vida de humildade, vida de graça. Como é maravilhoso! Fica, Senhor, no meu coração. Quem pode dizer neste momento: Jesus, eu quero sentir a tua presença no meu coração? Porque muitos já não têm mais a presença de Deus no coração, porque deixou ser levado por coisas tão insignificantes, por coisas banais deste mundo. Não sente mais a presença de Jesus na sua vida. O coração está lotado com as coisas deste mundo, mas não tem mais espaço para Jesus. Não tem mais desejo de mergulhar na palavra, de debruçar na palavra de Deus. Não tem mais desejo de orar, não tem mais desejo de adorar a Deus, e o coração está vazio. Mas neste momento, nesta hora, convida Jesus. Jesus, entra aqui, Pai, no meu coração, faz morada, limpa, Jesus, tira tudo aquilo que não agrada a tua presença, Pai, o teu coração. Faça uma nova criatura em Cristo Jesus. E Jesus está aqui para ouvir a tua oração, para ouvir a tua súplica, o teu clamor. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo. Aleluia. Glória a Deus. E nós podemos dizer assim, que Deus, Ele enviou seu único Filho para morrer na cruz e para nos garantir a salvação e para nos ensinar o verdadeiro caminho que nos conduz ao céu. Aleluia. Importante é nós entendermos e valorizar tudo aquilo que Deus já disponibilizou para nós desfrutarmos nesta terra. É a presença gloriosa do Senhor, é a comunhão de Deus conosco, é o amor de Deus à nossa vida. Aleluia. A graça de Deus, a compaixão. Nós precisamos olhar e valorizar essa obra tão linda, essa obra tão maravilhosa, que é esse grande amor de Deus. Aleluia. Vivemos de uma forma, às vezes, de ingratidão. Começamos a murmurar da nossa vida, começamos a reclamar de tudo e de todos, e às vezes somos frustrados, e às vezes pensamos assim: ah, Jesus esqueceu de mim. A minha vida é um mar de sofrimento. A minha vida é uma vida angustiada. Jesus esqueceu de mim. Mas eu pergunto, será que não é o contrário? Será que não foi você que esqueceu Jesus? Será que não foi você que abandonou Jesus? Você envolveu com muita coisa desta vida e foi esquecendo das coisas maravilhosas do céu. Mas que neste momento nós podemos refletir e dizer assim: Jesus, Tu és, Senhor, a primazia na minha vida. Aleluia. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Deus, eu quero, Senhor, sentir a Tua presença no meu caminhar, no meu sentar, no meu deitar, no meu falar. Eu quero, Senhor, a Tua presença na minha vida. Aleluia. Porque quando Jesus entra na nossa vida, muita coisa legal, muita coisa bacana acontece na nossa vida. É cura, é libertação, é transformação. Vamos dizer, nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Veja que o texto de Lucas, no capítulo 2, verso 15 a 21, remete aqui uma mensagem dos pastores que tiveram aquela pressa de ver quando o menino Jesus nasceu. Eles cantavam louvores, adoravam a Deus e saíam anunciando as boas novas. Os pastores, eles tinham sede, eles tinham ansiedade
de conhecer aquele menino Jesus, aquele menino que nasceu naquela manjedoura, mas que trouxe uma grande luz, aleluia, para este universo. Eles tinham sede, eles caminhavam com pressa para poder olhar aquele menino Jesus, que nasceu para nos dar a salvação. É desse Jesus que eu estou falando. Convida ele para entrar na tua vida, para trazer as boas novas de salvação. Aleluia. Sem Jesus não dá. Aleluia. Sem Jesus não dá. Nós precisamos ter esse Jesus na nossa vida, porque ele faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Então, nós precisamos colocar Jesus como prioridade na nossa vida. E as coisas vão bem. Aleluia. Jesus, ele é o dono da vida. Ele é o único caminho da salvação. Ele é o nosso viver. Aleluia. Veja que quando Jesus, ele entra na nossa vida, algo novo acontece. Tudo muda. Aleluia. E passamos a ter uma vida de bênção, uma vida de virtude, uma vida de graça com Deus. Aleluia. Viver com Jesus é bom demais. Aleluia. É maravilhoso viver na presença do Senhor Jesus. Vamos pedir a Jesus com humildade. Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, Senhor. Fica, Senhor, no meu coração. Tu és tudo para mim. Aleluia. Nós podemos dizer assim que Jesus, nós comparamos como o ar, que nós não conseguimos viver sem o ar. Se nós tamparmos o nosso nariz por alguns minutos, nós já começamos a passar mal, porque nós precisamos do ar para respirar. E Jesus, um minuto que você tira ele da nossa vida, do nosso coração, não dá, Jesus, não dá para viver. Fica, Senhor, para sempre. Fica eternamente, Pai, no meu coração, porque a tua presença é maravilhosa na nossa vida. Aleluia. Muitos já perderam a graça, já perderam a unção de Deus. Trocou Jesus por coisas tão banais deste mundo, mas que nós possamos refletir e dizer: Jesus, tu és a minha prioridade, tu és tudo para mim. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glorificado é o nome desse Jesus, que ele é tão maravilhoso. Jesus de compaixão, Jesus de misericórdia. Aleluia. Ele é o dono do nosso coração. Ele é o dono da nossa vida. Vamos clamar por ele. Faz morada, Senhor, no meu coração. Faz morada, Jesus, na minha vida. Aleluia. Eu quero sentir, Senhor, novamente a tua presença no meu ser, na minha vida. Como faz bem a presença de Deus. Aleluia. Não tem lugar para tristeza, para angústia, mas nós conseguimos dizer: Jesus, tu és bom. Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por ter aberto os meus olhos espirituais. Aleluia. Porque muitos, infelizmente, ainda vivem numa cegueira espiritual. Mas graças a Deus, Deus nos alcançou pela sua infinita misericórdia. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Desejo um ano de 2023 maravilhoso, cheio de bênção, cheio de graça, de virtude do Espírito Santo de Deus, e que a presença de Deus seja constante em cada vida e em cada coração. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Vai dizer que Jesus, como Salvador, ele veio libertar de todo o pecado, do domínio de Satanás. Jesus veio quebrar as cadeias do inferno das nossas vidas. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E aí eu digo que, diante disso, nós precisamos clamar por esse Jesus e, com muito cuidado, preservar a presença dele na nossa vida, no nosso coração. Não sai Jesus da nossa vida, não sai Jesus do nosso coração. Vamos clamar: fica, Jesus,
Fica, Senhor, no nosso coração, porque andar com Deus, viver com Deus e ter, aleluia, uma comunhão intrínseca com Deus, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. É tão gostoso viver em plena comunhão com o Senhor, comunhão com o céu, ouvir a voz de Deus. Como é maravilhoso sentir a presença de Deus na nossa vida. Ele é o amigo inseparável, Ele é o amigo fiel, o amigo verdadeiro em todo o tempo. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do amigo Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém pela palavra. E nesse momento eu quero orar. Senhor Jesus, eu apresento, Pai, cada um, Senhor, que está ouvindo neste momento e aqueles que vão ouvir, Senhor, esta palavra, que possa ter um momento de reflexão e dizer: Jesus, eu quero vida nova, eu quero um ano novo, mas eu quero uma vida nova, uma vida sentindo a Tua presença no meu coração. Eu quero uma vida que Deus seja a minha prioridade, a minha primazia. Amigo Espírito Santo, fica no meu coração, fica na minha vida. Abençoa, Pai, cada pessoa, cada família, cada um, Senhor. E aqueles que estão distanciados da Tua presença, que possa fazer uma aliança contigo e dizer: viver sem Jesus não dá. Viver sem Jesus não dá, mas que possa, com humildade, clamar: Jesus, entra na minha vida, que a Tua presença seja real, Senhor, na minha vida, e seja sempre abundante na minha vida. Deus abençoa, liberta, Senhor, os cativos, quebra as correntes do inferno. Meu Deus, toda maldição, Senhor, que seja quebrado, que seja queimada, que seja destruída na autoridade do nome de Jesus. Eu desejo que a bênção e a graça seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém.